que morreu sem florescer, mas ainda é tempo de plantar, a tendência bem crescer, para lhe entregar quando ele aqui chegar. Tudo que aqui ele deixou não passou e vai se desistir. Flores dos lugares que pisou e um caminho certo pra seguir. Tudo que aqui ele deixou não passou e vai sempre existir. Flores dos lugares que pisou e um caminho certo pra seguir. Obrigado. Boa noite, meus irmãos. Boa noite. Minhas irmãs. Espero que vocês estejam todos bem, com saúde, para a gente começar uma nova reunião. E, como disse o Cícero, está sendo muito bom essas reuniões virtuais, né? Primeiro, a gente não vai perder o contato com as pessoas. Depois, a gente vai aprendendo coisas novas. Não é uma oportunidade muito grande de aprendermos coisas novas? Já nos preparando para a tecnologia quando a gente desencarnar, ou alguém acha que vai chegar do outro lado lá, vai ter que aprender tudo, né? E agora aqui a gente já está fazendo um treinamento pequenininho. Então a gente agradece muito a Jesus, a espiritualidade, por nos permitirem ter acesso a essa tecnologia, todos estarmos dispostos a aprendermos um pouquinho mais e levar o Evangelho de Jesus em todas as casas. Porque, como disse um amigo nosso, e agora eu esqueci, eu não sei se foi o Max, que toda casa virou um templo de oração, né, Max? Foi o Max que falou mesmo. Então, eu falei. Foi. Então, para a gente não esquecer, né, da nossa salinha lá no Gevan, para a gente poder relembrar bem, nós vamos pedir o Paulo para fazer a prece inicial para a gente. Né? Com muito prazer. É? Que bom. Então, você faz a prece inicial para nós? Está me ouvindo bem? Estou. Tá. Então, vamos lá. Vamos fechar os nossos olhos, vamos elevar os nossos pensamentos até o mais alto e vamos pedir ao grande Mestre Jesus, o companheiro de todos os momentos, que esteja junto de nós, juntamente com a espiritualidade amiga, nos assessorando nesse trabalho de busca, de aprendizagem, de elevação espiritual. Que nós estejamos todos bem conectados, objetivando estar cada vez melhor com as novas orientações que chegam até nós, através dos irmãos de boa vontade, que faz o estudo e depois passa para nós aquilo de melhor que o estudo possa nos proporcionar. Mestre Senhor, seja conosco, abençoe-nos, derrame sua luz sobre cada um de nós presente nessa reunião online e também sobre todos os nossos familiares, onde quer que estejam. Que toda a humanidade possa se beneficiar com essas luzes que vêm de Ti e através dessa nossa live nós possamos contribuir de alguma forma para que ela possa ser distribuída para todas as pessoas, principalmente para aquelas que ainda não o conhecem, para que eles também sejam sensibilizados e vejam a grandeza que és Tu em nossas vidas. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino,
e seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia, principalmente o pão espiritual, Senhor, dai-nos hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim que perdoarmos os nossos ofensores. E não nos deixeis cair em novas tentações, mas livra-nos, Senhor, de todos os males, pois sabemos ser em vossos o reino, o poder e a glória, pois sois onisciente, onipotente e onipresente. Ser conosco, Senhor, hoje, agora e para todos sempre. Que assim sejam. Na vibração dessa prece, a gente se conectou com a nossa casa, lá com o Gevan, com aquele Cristo lindo na parede, que dá assim, uma sensação de paz muito grande. E hoje nós vamos ter o nosso querido Job. Ele vai conversar com a gente sobre a parábola dos talentos. Então, que possamos, todos nós, desligarmos o nosso áudio, né? Quem não desligou, acho que só eu que estou com ele ligado, para que a gente não interfira. E muito obrigada, viu, Job, por você aceitar. E vamos começar, então. Parábolas dos talentos. Pois é, Jacira. Estão me ouvindo bem? Baixo? Está um pouquinho baixo. Um pouquinho baixo. Deixa eu ver se eu aumento aqui. Melhorou? Tá melhor aí? Vocês estão ouvindo bem? Estou te ouvindo. Você está me ouvindo? Tá ouvindo. O Job ainda tá baixo, tá bem baixo. Ah, ouvindo? Às vezes é o fone de ouvido, deixa baixo, viu? É. Então vou fazer o seguinte, eu vou tirar o fone de ouvido. Agora melhorou. Melhorou. Vamos falar assim tá melhor? Tá bom. Tá ótimo. Então tá bom, então vamos sem fone. Mas, ô Jorge, dá licença. Oi? Se você estiver usando o computador, talvez seria interessante se você desconectar o fone de ouvido do computador para acionar o microfone do computador e não o microfone do fone de ouvido. Tá, mas já está acionado lá já o microfone e eu já estou sem já desconectei o fone de ouvido. Bom, boa noite, meus prezados amigos e amados irmãos. Nós vamos essa noite tentar trazer aqui algumas reflexões acerca dessa parábola. Como eu disse a Jacira lá no começo, eu tenho assim, uma tendência para alguns temas polêmicos, vamos dizer assim, porque seguindo lá a recomendação do Espírito da Verdade, que nos diz que nós devemos nos amarmos e instruirmos, é muito importante que aqueles temas que tem interpretações diversas sejam tratados no meio espírita. É claro que o objetivo disso não é obter unanimidade, porque cada um tem seu entendimento, cada um tem seu ponto de vista. A gente faz a colocação, no meu caso aqui, eu vou colocar aquilo que eu estou entendendo, vocês vão analisar aquilo que eu estou entendendo, aceitarem ou não. Essa parábola, por que ela é um tema polêmico? Primeiro, é uma parábola que está registrada no Evangelho de Mateus e de Lucas. Mateus e Lucas. E nós sabemos que o primeiro evangelho a ser escrito foi o Evangelho de Marcos. Mateus e Lucas utilizaram o Evangelho de Marcos como fonte. Essa parábola, ela consta de uma outra fonte, que é a chamada fonte Q. Marcos não mencionou essa parábola. Portanto, Mateus e Lucas não buscaram essa parábola em Marcos.
Eles encontraram ela numa outra fonte. Essa outra fonte é chamada de fonte Kelly. Os pesquisadores aí bíblicos, inclusive tem um livro, escreveram um livro sobre essa fonte, chamado fonte Kelly, fonte Q de Kelly. Kelly em alemão significa fonte, tem exatamente o significado de fonte. Então, essa parábola ela é encontrada nessa fonte Kelly e é reproduzida em Mateus e Marcos. Essa fonte Kelly é uma fonte que é anterior a Jesus. Aí pode surgir aquela questão, puxa, mas então Jesus falou algo que já existia, que já circulava? Sim, não tem nenhum problema. Muitos dos aforismos utilizados por Jesus eram aforismos que circulavam no Egito antigo. Até, fazendo um parênteses aqui, é bom a gente lembrar que existe o registro de que, originalmente, Jesus deveria ter nascido no Egito, lá na época do faraó, ou do Tutancâmon, ou do pai dele. Por problemas que aconteceram lá no Egito naquela época, em que eles foram assassinados. Então, o renascimento de Jesus foi postergado e aconteceu em Jerusalém, em Israel, né? Na Palestina. Isso porque, na época, o pai de Tutancâmon procurava implantar o monoteísmo no Egito. E tem uns livros aí que cita isso bastante bem, mas ele foi o grupo religioso que defendia o panteísmo do deus Atom, aliás, Atom não, Amon, acabou vencendo. Eles acabaram sendo mortos. Mas a ideia inicial era implantar um monoteísmo com Deus Atom, que significa o Sol. É tanto que Tutancâmon, originalmente, o primeiro nome dele foi Tutankhaton. Depois que mataram o pai dele, pegaram ele criança e fizeram uma espécie de lavagem cerebral dele e mudaram o nome. Ele, então, assumiu como Tutankhamon. Mas ele foi lembrando dos ensinamentos do pai, ele começou a procurar direcionar a religião para o monoteísmo. Então, ele acabou sendo assassinado também. Então, veja bem, isso é apenas um parênteses. Jesus, inicialmente, deveria talvez ter nascido lá. Então, muitos dos aforismos utilizados por Jesus estão relacionados nesse livro, livro do quê? Circulava no Egito, eram normais. E foi publicado aqui no Brasil o Evangelho que, pelo Lázaro Boberg, que é este livro aqui, ó, o Evangelho que. No Evangelho que nós temos a parábola dos talentos, conforme ela está no Evangelho que, e aqui nós temos também a parábola de Mateus e de Lucas. Embora possa ser um pouco cansativo, eu vou pedir para vocês permissão para ler as três parábolas para que vocês possam comparar uma com a outra. A essência é a mesma. A essência é a mesma. Vejamos. No Evangelho que ela está relatada da seguinte forma: virão os dias em que lhes dirão: olhem, ele está no deserto. Vocês não devem ir até lá. Não, desculpa, gente, eu estou lendo coisa errada. Desculpa que eu peguei coisa errada aqui. Peguei outra coisa. Ah, meu Deus. Desmarquei o local. Um pouquinho de paciência aí, para que eu possa encontrar.
declaração e prestação de contas. Está aqui, localizei. Então vamos retornando lá. Paga aquilo que eu comecei a ler antes. Então, no Evangelho que ou no livro de que, ela está registrada da seguinte forma: aquele dia será como um homem que partiu em viagem. Ele reuniu os servos e confiou-lhes total responsabilidade sobre suas posses. A um deles entregou 5 talentos, uma grande soma de dinheiro. A outro, 2. A outro, 1. Ao regressar, o amo chamou os servos para acertar as contas. Disse o primeiro: Senhor, seus 5 talentos renderam mais 5. E o amo respondeu: muito bem, meu bom servo. Você se mostrou confiável em questões financeiras, vou encarregá-lo de assuntos mais importantes. Veio o segundo e disse: Senhor, seus 2 talentos renderam outros 2. E o mestre respondeu: muito bem, meu bom servo. Você se mostrou confiável em questões financeiras, vou encarregá-lo de assuntos mais importantes. Veio o terceiro e disse: Senhor, eu tive medo, porque o Senhor é um homem severo. O Senhor retira o que não depositou e colhe onde não semeou. Aqui está o talento que guardei com segurança para o Senhor escondido. E o amo respondeu: seu imprestável, você não sabia que eu colho o que não semeei? Então, por que não investiu meu dinheiro de modo que eu, com juros, quando voltasse? Tirem o talento dele e o entreguem àquele que tem 10 talentos. Todo aquele que tem vai receber mais, e daquele que não tem, até o pouco que tem lhe será retirado. No livro que? Capítulo 25, versículo 14 a 30, nós temos o seguinte. Essa que eu entendo que é de Mateus é a mais semelhante que está no Evangelho que é. Bem como um homem que, partindo para fora de sua terra, chamou seus servos e entregou-lhes os seus bens. E a um deu 5 talentos, e a outro 2, e a outro 1. A cada um segundo a sua capacidade. E ausentou-se logo para longe. E tendo ele partido, o que recebera 5 talentos negociou com eles, e granjeou outros 5 talentos. O que recebera 2, granjeou também outros 2. Mas o que recebera 1, foi enterrá-lo no chão e escondeu o dinheiro do seu senhor. E muito tempo depois veio o senhor daqueles servos e ajustou conta com eles. Então aproximou-se o que recebera 5 talentos e trouxe-lhe outros 5 talentos, dizendo: Senhor, entregaste-me 5 talentos. E outros 5 talentos que granjeei com eles. E o Senhor lhe disse: bem está, servo bom e fiel. Sobre o pouco foste fiel, sobre o muito te colocarei. Entra no gozo do teu Senhor. E chegando também o que tinha recebido 2 talentos, disse: Senhor, entregaste-me 2 talentos. Eis que, por eles, granjeei outros 2 talentos. Disse-lhe o seu senhor: bem está, bom e fiel servo. Sobre o pouco foste fiel, sobre o muito te colocarei. Entra no gozo do teu senhor. Mas chegando também o que recebera 1 talento, disse: Senhor, eu conhecia-te, que és homem duro, que ceifas onde não semeastes, e ajunta onde não espalhastes. E atemorizado, escondi na terra o teu talento. Aqui tens o que é teu. Respondendo, porém, o Senhor disse-lhe: mau e negligente servo, sabes que ceifo onde não semeei e ajunto onde não espalhei. Por isso, te cumpria dar o meu dinheiro aos banqueiros, e quando eu viesse, receberia o meu com os juros. Tirai-lhe, pois, o talento e dai-o ao que tem 10 talentos, porque a qualquer que tiver, será dado, e terá em abundância, mas ao que não tiver, até o que tem será tirado.
Lançai, pois, o servo inútil nas trevas exteriores. Ali haverá pranto e ranger de dentes. Você vê que ela é muito semelhante à primeira que eu li. E em Lucas está registrado da seguinte forma: um homem nobre caminhou para uma região ao longe para receber o reinado e voltar. Chamando 10 servos dele, deu-lhes 10 libras e disse-lhes: negociai até que eu venha. Seus cidadãos o odiavam e enviaram uma embaixada atrás dele, dizendo: não queremos que esse reine sobre nós. E aconteceu, no ele chegar de volta, tendo recebido o reinado, e disse que fosse chamado a eles esses servos, aos quais havia dado o dinheiro o que negociaram. O primeiro chegou dizendo: Senhor, a tua libra rendeu 10 libras. E disse-lhe: servo bom, porque te tornaste fiel no mínimo, seja constituído em exúdia sobre 10 cidades. E veio o segundo dizendo: a tua libra, Senhor, rendeu 5 libras. Disse-lhe também a este: tu também seja constituído sobre 5 cidades. E veio outro servo dizendo: Senhor, eis a tua libra, que mantive guardada num lenço. Pois temia-te, porque és um homem severo. Tomas o que não depositastes e recolhes o que não semeaste. Disse-lhes: por tua própria boca te digo, servo maligno, sabias que eu sou um homem severo, que tomo o que não depositei e recolho o que não semeei. Por que não deste meu dinheiro ao banco, e eu, ao chegar, o venderia com juros? E aos presentes disse: tire dele a libra e dai àquele que tem as 10 libras. E disseram-lhe: Senhor, já tem 10 libras. Digo-vos que a todo que tem será dado, mas daquele que não tem, também o que tem lhe será tomado. Todavia, esses meus inimigos, que não queriam que eu reinasse sobre eles, trazei-os aqui e trucidai-os diante de mim. Tirai-lhe, pois, o talento e dai-o ao que tem os 10. Porque a qualquer que tiver será dado, e terá em abundância, mas o que não tiver até o que tem será tirado. Lançai, pois, o servo inútil nas trevas exteriores, ali haverá pranto e ranger de dentes. Bem, então agora vamos a refletir sobre essa parábola. Ela possui algumas passagens que estão em dissonância com os ensinamentos de Jesus, especialmente a parte que fala que ele ceifas onde não semeou, né? Ele é um senhor severo, e recolhe onde não espalhou. Então, essa ideia está em contradição com o que Jesus disse a respeito de Deus, porque o Senhor aqui representa Deus. Jesus é um Deus manso, passivo, tranquilo. Isso não quer dizer que Jesus não tenha repetido essa palavra e não tenha interpretado ela. Eu acredito que sim, porque foi registrado em dois evangelhos, por 2 evangelistas, de formas diferentes, mas com conteúdo semelhante. E o conteúdo de Lucas e de Mateus é o mesmo, só muda a questão de talento ou libra, só muda a questão do dinheiro que foi dado. Isso é dinheiro mesmo, gente. Talento era uma fortuna que equivaleria ao trabalho de um assalariado que ganhava um denário, né? Vocês estão lembrados lá daquela passagem dos trabalhadores da vinha, cada um recebia um denário, ele teria que trabalhar 20 anos para conseguir um talento. Então o talento era realmente uma grande fortuna. O outro usa a libra, que também é uma moeda mais do nosso tempo.
Outro detalhe que tem nas duas palavras de Mateus e de Lucas, que nos reporta a uma época mais moderna, mais recente, é que ele fala aqui em colocar o dinheiro no banco. O banco não existia na época de Jesus. Então, isso coisa foi introduzida depois. Mas nós sabemos que esses evangelhos canônicos, todos eles foram reescritos. Nenhum evangelho foi escrito sobre a forma de história, né, de como é narrado os evangelhos canônicos. Capítulos, versículos, traduzidos numa história. Todos eles foram escritos sobre uma forma de logos, de itens. Se a gente tomar qualquer um desses outros evangelhos que foram encontrados mais recentemente, Evangelho de Tomé, Evangelho de Judas, a gente vê que estão registrados assim: Jesus disse, Pedro disse, Jesus respondeu, sob a forma de itens, não é uma forma de história. Então, essa introdução do banco é uma introdução mais recente, que também não tira nenhum dos méritos. O importante dessa palavra é a gente analisar a parte ética e moral. Voltar a nossa atenção para esse ensinamento ético e moral da parábola. E aí a gente vai tomar como talento não o dinheiro, como é relatado lá, mas o talento são as nossas capacidades, as nossas capacidades, é a nossa inteligência, entre todas essas características, né, que nós vamos adquirindo de encarnação em encarnação. Agora, é importante notar o seguinte, que ninguém recebe isso como um dom de mão beijada, né? Lá o Senhor dá os talentos, aqui para nós espíritas, o Senhor dá a oportunidade de criarmos os nossos talentos. Em cada encarnação, nós trabalhando, vamos evoluindo moralmente, espiritualmente, vamos adquirindo talento, de forma que, ao reencarnarmos, nós trazemos já uma série de talentos que foram conquistas nossas de encarnações anteriores. É evidente que essas conquistas, né, nós devemos todas elas a Deus, ao nosso Criador. É como vamos dizer, a fortuna dos dias de hoje, né? O que cada um granjeia através do trabalho, da sua inteligência e do trabalho, ele arrecada recursos e guarda recursos. Esses recursos, na verdade, vêm de Deus. Tudo de bom que acontece em nossa vida vem de Deus, através do nosso esforço, através de outras pessoas. Né? Todo o bem que nos acontece não é uma outra pessoa que nos faz o bem, mas sim, quem faz o bem é Deus, e a outra pessoa é o canal através do qual Deus se manifesta para nós. Assim, por exemplo, quando estamos desempregados, né? Muitas vezes fazemos nossa prece, pedimos ajuda a Deus para conseguir um emprego e vamos à luta procurar um emprego. Aí, procurando, alguém fala assim: olha, vai em tal local, que lá tem uma vaga. É exatamente a sua especialidade. A gente vai lá, consegue o emprego. Ora, quem nos deu o emprego foi Deus. Quem nos orientou, ele deu, através daquela pessoa que nos deu a dica do emprego. Então, assim, são nossos talentos. Nós não recebemos nenhum talento de mão beijada. Deus não sai distribuindo para um, para outro. 5 talentos para um, 2 para outro, 3 para outro. Deus dá a cada um de nós a oportunidade de construirmos os nossos talentos, de criarmos a estrutura, né, para que tenhamos esses talentos.
Então, quando a gente vê essa parábola sobre essa forma, sobre essa visão ética e moral, né, os talentos fazem sentido. Tá, cada um conforme a sua capacidade. Então, cada um tem o seu entendimento, e de acordo com o seu entendimento, ele age, ele leva a sua vida, ele se manifesta diante da sociedade, diante das pessoas, e é isso que muda, é isso que faz a diferença entre um e outro. Todos nós nos esforçamos, como espírita, eu tenho a certeza, todos nos esforçamos para melhorar. Todos nós envidamos todo o esforço no sentido de aumentar o nosso entendimento e de sermos pessoas melhores. Aí vem o ensinamento lá do Espírito Verdade. Espíritas, amai-vos. Espíritas, instruí-vos. Então, o amor é fundamental. Todos nós somos aprendizes do amor, porque estamos aqui neste planeta. Então, ainda não sabemos não amar profundamente. Nós somos numa escola aprendendo a amar. E para isso, é importante que a gente busque o quê? O conhecimento. Estude e busque a instrução. Aquela imagem da escada de Jacó, eu considero perfeita. Porque quem está no patamar mais baixo, ele tem um horizonte pequeno. Ele enxerga pouca coisa. O mundo para ele é aquilo que ele enxerga. O entendimento dele de mundo é o que ele enxerga. À medida que ele vai evoluindo, ele vai galgando degraus. Quando ele sobe um degrau, o que acontece com a visão dele? A visão amplia, expande, a visão se torna maior. O seu entendimento também se expande. Seu entendimento também se torna maior. Quanto mais alto ele está no degrau, maior é o seu horizonte, maior é o seu conhecimento e mais amplo é o seu entendimento. De forma que a posição que ele tinha no degrau anterior, e ele está no degrau superior, ele tem outra posição. Aquela posição não é a do degrau anterior, não era a posição errada, era a posição correta, de acordo com o entendimento dele naquele momento, naquela postura. Então, dentro disso, gente, essas dualidades de certo e errado cai tudo por terra. Tudo isso vira ilusão. Porque todo mundo está certo. Embora nós não concordamos uns com os outros. Nós temos muitas discordâncias. Mas cada um está certo, porque cada um interpreta e vê e age conforme a sua visão de mundo, conforme o seu entendimento. Então, continuando lá na parábola, a gente vai lá para aquela parte que fala que menciona, eu vou até retornar aqui na de Mateus, em que ele fala o seguinte, eu também receber um talento. Eu conhecia-te, que és um homem duro, que ceifas onde não semeastes e ajunta onde não espalhaste. Como é que a gente pode interpretar isso aqui de uma forma coerente? Que ensinamento nós podemos tirar dessa passagem? É claro que não podemos e nem vamos tomá-la ao pé da letra. Isso aqui, no meu entender, meu modesto entender, mostra o seguinte: a lei de Deus, as regras, o regramento divino do cosmos, ele é inflexível. Ele é inflexível. Porém, misericordioso. Todos nós devemos nos esforçar no sentido de estarmos harmonizados a esse ensinamento ou a essa lei. Eu sei que tem um ouvinte nosso aí que não gosta do termo lei, mas nós usamos normalmente isso, lei, regramento e tal. Nós precisamos estar harmonizados. E o maior mandamento que Jesus nos ensinou, o maior mandamento
é o amor. Então, o amor é o que engloba todos os demais regramentos divinos. Então, o nosso esforço é no sentido de nos harmonizarmos ao amor. É aprendermos a amar de forma mais profunda. Porque aprendendo a amar de forma mais profunda, nós vamos vencer todas as nossas iniquidades, todas as nossas dificuldades. Agora, infelizmente, nós temos uma séria divisão ilusória que empaca, que dificulta o nosso processo evolutivo. O que é básico disso é a nossa visão dual de mundo. Por exemplo, se eu fizer uma pergunta, o que é o oposto ao amor? Eu faço essa pergunta para as pessoas, né? A gente nota que a maioria absoluta responde que é o ódio. E não é. Não é o ódio. Não é o ódio. O ódio, se vocês lembrarem lá daquela mensagem de João de Brito, psicografada por Francisco Cândido Xavier, ele coloca o ódio, se não me engano, o título dela é Tudo é Amor. Ele diz que o ódio parece que é um amor envenenado, um amor doente, algo assim. Por quê? Porque o amor une as pessoas. Isso aí eu acho que é unanimidade. Ninguém vai contestar que o amor une. Né? A gente se sente unido àquilo que ama. Então a mãe, ela se sente que o filho é parte dela, porque ela está unida nele pelo amor. Assim é o pai, e assim é com todas as pessoas com que nós amamos. Nosso amor é frágil, mas mesmo na sua fragilidade mostra essa união. E o ódio? O ódio não separa, o ódio prende as pessoas. Ele é dolorido porque as pessoas se sentem presas ao outro. E todo o indivíduo que odeia não consegue esquecer o ser odiado. O que é oposto ao amor é o que separa. E o que separa? O que nos separa de tudo e de todos? É o egoísmo. Está lá no Livro dos Espíritos. A raiz de todos os vícios é o egoísmo. O egoísmo separa. É eu de cá e o resto do mundo, o resto do cosmos do outro lado. E quando vou ver qual a parte mais importante, é claro que eu sou mais importante do que o resto. Não importa quantos bilhões de seres, trilhões de astros planetários tem aí, eu estou de um lado, para o egoísmo, o mais importante é o eu. Então, o que é oposto ao amor é o egoísmo, não é o ódio. Isso resume bastante a nossa necessidade. Nós precisamos vencer o egoísmo. E como é que a gente vence aquilo que nos separa? O vencer o egoísmo, gente, está lá na questão 613 do Livro dos Espíritos. Né? Ele é a raiz do mal. E os Espíritos são claros em dizer, você tem que extirpar o mal pela raiz. Então é o egoísmo. Como é que a gente vence o egoísmo? Nós só vamos vencer o egoísmo pelo amor. Isso é um ensinamento de Jesus. Essa foi a prática de Gandhi na Índia, quando lutou para libertar a Índia. Né? A não violência. Não violência já é um ato de amor. Então, isso resume toda a nossa diretriz, o nosso diretriz de luta, de trabalho aqui no planeta Terra. Nós precisamos aprender a amar, precisamos nos instruirmos para que o nosso amor seja um amor amor firme, um amor sólido, aquele amor construído numa rocha, uma casa construída numa rocha. E com isso nós vamos vencer o nosso egoísmo. Porque para amar, nós precisamos abdicar do egoísmo.
Vocês podem pegar qualquer ser que vocês amam e ver se esse amor que vocês têm por esse ser não exige que você abdique um pouquinho do seu egoísmo. Então, o amor, ele é proporcional, ele é inversamente proporcional ao nosso egoísmo. Então, essa questão que diz que aqui que o homem é duro, que ceifas onde não semeasse e ajunta onde não espalhasse, só pode ser interpretado pela inflexibilidade da lei divina, da lei do amor, da necessidade de aprendermos a amar. Porém, como eu disse, toda lei divina é misericordiosa. Ela leva em consideração o entendimento de cada um. Por isso é que uma mesma atitude de duas pessoas acarreta resultados diferentes. Na doutrina espírita, nós aprendemos que jamais podemos generalizar. Jamais podemos dizer, fulano nasceu desse jeito, está passando por esse problema, por que ele foi assim? Nós não podemos, nós não sabemos o que gerou aquela situação de dor e de sofrimento que ele está vivendo. É um aprendizado? É. Que houve uma desarmonia anterior, nessa existência ou em existência anterior, houve a desarmonia. Agora, nós não temos condições de afirmar, foi isso. Os Espíritos deixam bem claro para a gente não tem. Por quê? Porque a lei é misericordiosa. Ela leva em consideração o entendimento de cada um. Continuando aqui, tem outra parte interessante. No finalzinho da parábola, ele diz o seguinte, ele pega o talento daquele que enterrou, né? Tire ele e coloque e dê para o que tem 10. Por quê? Ao que tem, mais se dará. E ao que não tem, até o que não tem lhe será tirado. Ou até o que tem lhe será tirado. Por que ao que tem mais lhe será dado? Veja bem, quanto mais entendimento um indivíduo tiver, quanto mais conhecimento, quanto melhor ele visualizar o cosmos, o funcionamento, a beleza, a harmonia de toda a criação divina, quanto mais ele souber, mais ele vai avançar, mais ele vai entender. Então, aquele que já tem algum entendimento, mais entendimento terá. Quando os apóstolos perguntaram a Jesus por que ele falava por parábola, o que Jesus disse? Porque a vós foi dado entender, ter o entendimento. Então, vocês entendem. Agora, aqueles que não entendem, que não têm capacidade, eles ouvem a parábola e ouvem apenas uma história. Assim, ele contou uma história interessante, né, de uma pessoa, né, mas jamais vai trazer aquilo para a vida dele. Jamais vai trazer assim, olha, eu devo agir dessa forma porque foi dito uma parábola e nessa parábola a lição que traz é isso, então eu devo mudar. Aquele que não tem entendimento não vê dessa forma. Ele simplesmente ouve uma história. É igual às pessoas, nós temos muitas pessoas que às vezes leem um romance e falam assim, coitada daquela personagem. Nossa, ela sofreu tanto, mas vê tudo fora dele. Ele não entra no romance. Ele não vê aquele exemplo como um exemplo para a vida. Ele vê fora. Sempre que nós estamos vendo as coisas passar tudo lá de fora, não tem nada a ver com a gente, significa que o nosso egoísmo ainda está grande. Porque nós não nos ligamos a ele. Que a partir do momento que eu estiver me sentindo ligado, estiver aprendendo a amar o outro, a dor do outro vai refletir em mim. Então, eu não vou conseguir ver a dor do outro e ficar insensível. Enquanto eu não tiver essa sensibilidade, eu estou como aqueles indivíduos que ouviam as parábolas e não entendiam nada. Assim é para nós uma série de ensinamentos, né, de situações difíceis
que a gente tem presenciado. No atual momento, a gente cita basicamente a questão da pandemia, mas uma série de outras a gente pode voltar atrás aí, ver tsunamis, uma série de coisas. O quanto nós ficamos tocados nessas coisas. O quanto essas coisas, esses escândalos, nos tocaram. Como é que nós sentimos? Ou nós apenas falamos assim, isso está acontecendo lá na Filipina, não tem nada a ver comigo. Né? Aí a gente vai medindo como é que está o nosso egoísmo. O que eu tenho, né? O que eu preciso fazer? Se eu estiver isolando tudo, meu egoísmo está muito grande. Então eu não estou amando nada. Meu amor está muito menor que um grão de mostarda. Porque quando ele estiver no tamanho de um grão de mostarda, simbolizado ali numa semente, este amor desenvolve. Essa semente sendo plantada, gera uma planta e produz outras sementes. Tá? Então, o amor, se nós tivermos esse amor no tamanho de um grão de mostarda, ele vai crescer, ele vai aumentar, ele vai expandir. Nós vamos agregar, ou melhor, nós vamos acolher outras pessoas. Porque amar, eu costumo dizer assim, amar é acolher o ser no nosso coração. Se nós acolhemos os seres no nosso coração, aí nós podemos falar que eu amo. Eu amo outra pessoa, eu amo os animais, eu amo as minhas plantinhas, eu amo as plantas. Né? E quando a gente aprende a amar as coisas, né? Nós aprendemos a amar a criação divina, nós vamos ser incapazes de, passando na rua, perto de uma árvore, uma coisa, vir lá e quebrar um galho dela. Tem mais nem menos. A gente não faz isso. A gente sabe que a árvore não sente dor. Né? Se quebrar um galho dela, ela não vai sentir dor, mas nós vamos ser incapazes de fazer isso. Né? Nós não vamos atirar o lixo na rua, porque a gente sabe que o lixo que a gente joga na rua vai ser levado pela água, vai para o rio, vai poluir o rio, vai matar os peixes, vai prejudicar outras pessoas que usam água lá na frente. Então a gente não vai fazer isso. Isso é atitude de amor. É o nosso atual momento de aprendizado de amor. Nós estamos aprendendo a amar nessas pequeninas coisas, mas é aprendizado de amor. Então, como é que nós interpretamos? Aquele que não tem, até o que tem lhe será tirado. Ora, aquele que tem entendimento, ele vai aprender mais, ele vai entender mais, ele vai ampliar. Agora, aquele que não tem entendimento, aquele que ouvia as palavras e não entendia nada, até essa ignorância, até essa falta de entendimento dele, lhe será tirado. Que ele vai chegar um dia, vai chegar um momento do seu despertar. Um momento que ele, como a parábola do filho pródigo, ele vai cair em si. Ele vai falar assim, gente, como é que eu estou vivendo até agora dessa forma e não enxergava de outra forma? Então, eu entendo que isso que Jesus está dizendo, né? Que nessa palavra ele diz, até o que tem lhe será tirado. O que ele tem? Ignorância. E essa ignorância será tirada. Mais cedo ou mais tarde, ele vai cair em si, ele vai tomar atitudes de buscar conhecimento, de buscar o entendimento. E a parábola, ela é polêmica porque muitas pessoas entendem que aquilo que está escrito no Evangelho, está na Bíblia, é palavra de Deus, é intocável. Mas Kardec diz para nós que ele, por exemplo, a base de Kardec é a ciência. Por incrível que possa parecer, você estudando o Kardec, você vê que a base dele é a ciência. E quando a gente toma conhecimento da época de Kardec, como é que era a ciência naquela época, como é que era o entendimento das pessoas,
Porque hoje a gente lê Kardec e quando ele fala em ciência, a gente pensa na ciência hoje. Mas a ciência dele, da época dele, era diferente. Não é igual hoje. Por isso é importante a gente colocar o Kardec no seu contexto histórico. Entender Kardec no seu contexto histórico. E quando se leva Kardec no seu contexto histórico, a gente vê que ele era um cientista. Basicamente um cientista. Ele fala que o espiritismo é uma ciência filosófica, algo assim. Filosofia também naquela época era muito diferente do que é hoje. Né? Hoje a filosofia ela foi isolada, ela foi jogada de lado. Naquela época não, ela fazia parte da ciência. Né? Outra coisa interessante é que eu sinto em Kardec muito mais religiosidade. É tanto na Sociedade Parisiense de Estudos Espíritas, né, no estatuto dela, deixava claro que pessoas de qualquer religião poderiam participar da Sociedade Parisiense de Estudos Espíritas. Ou seja, naquela época, na época do Kardec, o Espiritismo não era chamado, nem tinha a característica de religião que tem hoje. Ah, então você é contra a religião? Não, de jeito nenhum, gente. Eu não sou contra. Só estou dizendo que Kardec era muito... a gente encontra nele muito mais religiosidade do que religião. E qual é a diferença entre religiosidade e religião? Religiosidade é inata no ser. Você pode, às vezes, perceber comportamento, coisa de religiosidade, até nos animais. Até no processo de um vegetal, no florir, no frutificar, no oferecer o seu fruto a quem dele precisar. Você pode sentir religiosidade na natureza, porque o livro escrito realmente por Deus não é a Bíblia, é a natureza, é o cosmos, é essa beleza de coisa que está aí, que está em movimento constante e numa harmonia perfeita. Você pode falar, como é que pode ter movimento e harmonia? Parece estranho. Porque nós, quando andamos, o que a gente faz? Nós, primeiro, entramos numa situação de desequilíbrio. A gente joga o corpo para frente, desequilibra, então você leva a perna para equilibrar. Aí você equilibra. E depois vai outro desequilíbrio. Ou seja, é uma sequência de desequilíbrios e equilíbrio. Desequilíbrio e equilíbrio. Isso caracteriza o movimento. E o cosmos todo está em movimento. Tudo está em movimento. E nós também aprendemos, através da física, que movimento consome energia. Não existe movimento sem energia. É preciso ter uma fonte de energia para esse movimento, que sustenta o movimento do universo. Desde o átomo até as galáxias. Deus. A fonte é Deus. Então, eu tentei trazer uma opção de coisa, gente, assim, para a gente, a respeito, que eu acho que tinha alguma coisa a ver com a parábola dentro da minha forma. Essa questão da religiosidade. A religiosidade, para mim, é algo, como eu disse, está escrito na natureza. Agora, as religiões, toda religião foi fundada por um ser humano. Todas elas, todas, é fundação humana. A religiosidade, não. A religiosidade é divina. E essa beleza que a gente vê em Kardec, que ele fala, que ele sempre fala assim, precisamos difundir, né? É muito mais religiosidade do que religião. Toda religião tem a sua religiosidade. A religião pode ser o caminho para que a gente encontre a religiosidade. Mas a meta é a religiosidade. A meta é o amor. É isso aí, Jacir. E se quiser abrir aí para alguém comentar e tal, fique à vontade. Né?
Obrigada, Jovem. Antes de eu abrir para comentar, tem um vídeo da Nete Guimarães, eu acho que eu até postei para vocês lá no grupo, que fala que foi feita uma pesquisa para conhecer o ser humano, a essência do ser humano. Quanto mais pessoas você se preocupa, quanto mais pessoas você quer bem, mais saúde física e mental você tem. Aquela pesquisa que eles interromperam a pesquisa, porque ainda era para ser divulgado só quando todos... Por causa do suicídio, né? O alto grau de suicídio. Aí eles divulgaram essa pesquisa. Porque é o amor, né? O amor é que faz toda a diferença, né? Faz toda a diferença. E aí, alguém quer tirar alguma dúvida, falar alguma coisa? Nossa, eu acho que não, viu? Eu acho que você foi... Acho que todo mundo concordou. Ou todo mundo discordou. Ninguém está querendo falar com você. Ô, Job, muito obrigada. É importante a gente... O Espiritismo, ele traz isso para a gente poder filosofar, né? Da gente questionar, questionar, mas não um questionamento vão. É estudar e procurar saber o porquê. E é através do porquê que todo cientista chegou, né? É por isso que nós estamos com tudo que temos, tudo que nós temos hoje, por causa dos porquês, né? Exato. E é assim mesmo. Já que ciência, filosofia e religião são termos que nós damos para talvez uma mesma coisa. Eu vejo elas tão fundidas, tão intimamente ligadas uma à outra, que acaba sendo difícil a gente fazer. O ser humano faz isso, né? Ele divide para poder estudar, não é uma técnica errada. Por exemplo, eles dividem lá a natureza nos reinos, mineral, vegetal, animal. A gente sabe que, na verdade, é um contínuo, é uma coisa só. Né? Eu costumo dizer assim, a criação divina é una, é tudo uma coisa só. Aquela história... É mais didático, né? Aquela história bíblica que Deus fez a luz, Deus fez aquilo, Deus fez aquilo baseado, quem escreveu aquilo foi baseado na nossa capacidade. Nós não fazemos tudo mais, mas Deus simplesmente criou. É isso aí. Esse tipo de aprendizado é didático para ficar melhor para a gente e por causa do nível também que nós estamos de evolução de aprendizado, né? Então, quanto separar para ser mais didático, para ser mais fácil de compreender. É mais fácil de compreender, né? Mas hoje nós estamos vivendo exatamente a necessidade da união das coisas. Se você analisar nos vários aspectos da ciência, está vendo o seguinte, as coisas não são separadas, as coisas são unidas. Eu, você? Será que existe eu e você? Ou o que existe é nós? Eu mais você. Né? O Ubuntu, por exemplo, africano, diz isso, né? Eu existo porque vocês existem. Nós, né? A gente deveria conjugar o verbo apenas na primeira pessoa do plural. Exatamente. Muito obrigada. Doutora Lúcia, vamos lá. Perguntar uma coisa, que é o seguinte, quando você falou que o que será, que não tem, mas será tirado, por exemplo, a ignorância, aí será tirada a ignorância. Mas eu fico pensando aqui que se a pessoa, por exemplo, ela não tem paciência, né, é uma pessoa impaciente, ou é uma pessoa intolerante, ela também não poderia, né, se tornar mais impaciente ainda, o pouco que ela tiver ainda vai ser tirado, então ela fica mais intolerante, mais impaciente,
Então, a falta da virtude poderia ser acentuada, ou você acha que não, é só o contrário? Doutora, eu vejo o seguinte, quando você fala da intolerância, veja que você está falando no termo de uma dualidade, tolerância e intolerância. Uhum. No meu entendimento, todas as dualidades são ilusórias. Todas elas. Só uma parte dela, que é a parte positiva, ou a parte boa, né, é que tem existência real. A outra não tem. Então é o caso, por exemplo, de luz e trevas. Trevas é ausência de luz. O que tem existência real é a luz. Trevas não. A questão da tolerância e intolerância, por exemplo. O que é a tolerância? Todas as virtudes, para mim, são manifestações de amor. A tolerância, o ato de você tolerar, é uma atitude amorosa. E a intolerância é uma atitude egoísta. Ora, entre o amor e o egoísmo, o que é real, o que tem existência real é o amor. O egoísmo é criação humana, é transitório, ele vai acabar. Então, a isso se aplica a questão da tolerância e da intolerância. Então, vamos dizer, se o indivíduo é intolerante, aí ele tem intolerância, isso também lhe será tirado. Como isso lhe será tirado? Ele vai se tornar tolerante. Certo? Você elimina a intolerância, erigindo a tolerância. É desse jeito que eu entendo. Não quer dizer que vai retirar a intolerância e ele vai ficar mais intolerante. Não. Você elimina a intolerância colocando tolerância no local. E quando a gente analisa esse negócio de dualidade, ele é complexo porque nós estamos vivendo num mundo dual. A gente não tem como tirar isso nem da nossa fala. Nossa linguagem é dual. E é por isso que os físicos quânticos têm dificuldades em dizer, em expressar o que eles observam, porque a linguagem nossa é toda dual. Veja bem, você quer ver vai sair um pouquinho do tema, só para você ver como essa dualidade ela é falsa. Nós, por exemplo, utilizamos a linguagem para nos comunicar. Nossa linguagem é toda dual. Né? Então eu vou comunicar contigo, eu vou falar assim, olha, eu encontrei uma pessoa que é clara, uma pessoa que é baixa. Tudo isso são conceitos que não diz nada. Se eu disser a altura da pessoa, tudo bem. Mas, isso é muito... em tal local, para mim, é muito distante, é muito longe. O que é longe, o que é perto? Né? É tudo muito relativo. Então é o seguinte... Quando a gente tem que viver nesse mundo dual, mas nós nos comunicamos através de conceitos duais. Então, a nossa linguagem, a comunicação é fundamental entre os seres humanos. Comunicamos pela linguagem. Mas o que traz mais problema para a humanidade? Exatamente a nossa linguagem, a nossa comunicação. É porque a nossa comunicação é falha, porque ela é dual, então ela traz entendimento diferente, é que os tribunais estão cheios de processo, porque as pessoas não se entendem. Né? A gente fala assim, a gente imagina isso, o dia que nós não precisarmos mais falar, a gente captar o pensamento do outro, e veja bem, nesse processo de comunicação, de pensamento a pensamento, ele não entra dualidade nele. Ele é direto, ele é uno. Aí resolve todos os problemas. Porque se eu capto o pensamento do outro, eu vou captar o pensamento do outro dentro do entendimento do outro. Então, por isso que eu digo assim, essas dualidades, todas elas são ilusórias. Embora a gente viva no mundo dual, a gente tem que agir de uma forma dual, eu tenho que me expressar de uma forma dual, mas a dualidade é falsa. Eu acho que assim, essa visão sua dá muita esperança para a gente, é muito boa, né? E eu acho que é o futuro, mas eu acho que, como está escrito lá, que
até o pouco lhe será tirado, e que ele vai ser jogado para fora, onde haverá trevas e ranger de dentes, eu acho que antes de chegar nisso daí, dele desenvolver a virtude dentro dele, eu acho que até o pouco que ele tem vai ser tirado. Porque, assim, a pessoa não é totalmente intolerante, totalmente impaciente. Ela é muito, digamos, né? E talvez, o que a gente percebe na realidade é que quando uma pessoa é irritadiça, intolerante, impaciente, a tendência dela, qualquer coisinha, ela explode mais facilmente. E quando a pessoa já tem essa virtude da paciência, da tolerância, ela consegue parar, pensar, olhar o lado do outro, né? E ser mais paciente, mais tolerante, né? E a pessoa que é pouco, a tendência dela é explodir, é se tornar mais ainda. Então, eu acho que talvez o que ele quis dizer, eu pensei, né? Estou pensando aqui comigo, que talvez o que ele queira dizer é que essa pessoa vai chegar até o fundo do poço para aí, assim, ela reconhecer e começar a desenvolver a virtude que ela necessita. Isso, bom, é o que eu estou pensando, né? Posso estar equivocada. Embora seja a colocação um pouco diferente, isso não difere muito da forma que eu vejo, não. Eu acho que você está vendo o futuro, porque o futuro vai ser isso aí mesmo. Porque veja bem, Albert Schweitzer disse que o exemplo não é uma forma de educar, é a única. No entanto, a gente usa muita educação pela palavra ainda, mas a gente sabe que o exemplo é fundamental. Então, a questão da tolerância, voltando aí na tolerância, o indivíduo que explode e tal, se ele tem um exemplo de alguém que é tolerante, um dia, uma hora, ele vai despertar e vai falar assim, por que fulano não explode? Um dia ele vai falar assim, nossa, eu fiz isso e dei um escândalo e fiquei envergonhado do que eu fiz. Fulano faz assim. Você entende? Então ele vai aprender com o exemplo. Com certeza. Bem, gente, olha que legal, né? Pois eu resumo isso aí, né? Que eu gostaria, né, de resumir na reencarnação, porque isso tudo aí você vai aprendendo com as vidas sucessivas, né? Vou tirar tudo, vou te deixar na próxima vida de uma forma que você aprenda. Você vai ter todos os obstáculos, né? Todo preparado para que você aprenda a ter tolerância, aprenda a amar, né? Ser mais tranquilo, porque você vai ser obrigado. E eu sinto uma coisa, que eu deveria ser uma pessoa super intolerante, né? E mais sem paciência ainda do que eu sou hoje. Porque a primeira coisa que o asmático precisa é se acalmar. Né? A primeira coisa que o médico fala assim, respira, tenta manter a calma, né? Então a gente já vem com tudo propício para trabalhar nossas más inclinações. A gente já nasce, né, esquecendo aquelas coisas lá do passado, para que a gente possa, né, maravilhoso, gente. Muito obrigada. Oi. Posso dar um parecer aí com relação a essa polêmica? Claro. Ué, isso não é polêmica. Não, assim, para talvez, com o ponto de vista que eu tenho com relação a isso, a gente clareie um pouquinho alguma coisa. Então, vamos lá. Quando é dito que até o pouco que tem lhe será tirado, o que Jesus falou numa determinada passagem? Que a cada um segundo suas obras. Se nós apresentarmos boas obras, nós teremos bons resultados, ganhos maravilhosos. Se nós apresentarmos obras insignificantes, o resultado será insignificante com relação a nós mesmos. E todo aquele que está de má vontade, ele não apresenta obra nenhuma. Consequentemente, não recebe coisa alguma. Então, quando foi dito até o pouco que tem lhe será tirado, é porque ele não trabalha com o pouco que ele tem.
Se ele não trabalha, ele não vai ter resultado gratificante de forma nenhuma. Então ele perde o que tem. Mesmo nós, a gente tem algum talento desenvolvido. Se nós não trabalharmos com ele, ele vai atrofiando. Daí a pouco a gente corre o risco de perder aquele talento, porque ele atrofia. Assim também essa passagem. Até o pouco que tem, lhe será tirado. Porque ele não faz questão de trabalhar com aquilo que ele tem. Não oferece nada, não recebe nada. Tá bom? Fechou com chave de ouro, não fechou, jovem? Todo mundo aí na... Maravilha. Gente, muito obrigada. Eu sei que tem gente querendo dormir. Oi, Marcos, você vai cantar pra gente? Posso também. Mas eu queria fazer só um comentáriozinho complementar. Dá tempo ainda? É rapidinho que o pessoal está pedindo para ir embora aqui. Então deixa. Não, depois. Não, pode falar. Não, fala. Vamos lá. Não, por baixo. Não é nada urgente, não. Deixa eu copiar a musiquinha aqui para a gente cantar junto. Vou copiar e colar a música Desejo. É uma música que eu gosto muito dela. É cantada, mas se der as horas, na voz do padre Fábio de Mello. Eu gosto muito dessa música. Depois que você cantar, o Soitamar vai fazer a prece para nós, tá? Beleza, que bom. Aí no chat, a turma pode acompanhar mentalmente. Só organizar aqui, porque aqui não tem caderninho ainda não. Vamos elevar o nosso pensamento a Deus. Agradecendo por mais essa oportunidade da gente estar aqui junto. Eu te desejo vida, longa vida, te desejo a sorte de tudo que é bom, e toda alegria ter a companhia, colorindo a estrada em seu mais belo tom. Eu te desejo a chuva na varanda, molhando a roseira pra desabrochar, e dia de sol pra fazer os teus planos, das coisas mais simples que se imaginar, e dia de sol pra fazer os teus planos, das coisas mais simples que se imaginar. Eu te desejo a paz de uma andorinha, no voo perfeito contemplando o mar, e que a fé movedora de qualquer montanha te renove sempre, te faça sonhar. Mas se vier as horas de melancolia, que a lua tão meiga venha te apagar, e que a mais doce estrela seja a tua guia, como mãe singela te orientar. Eu te desejo mais que 1000 amigos, a poesia que todo poeta esperou, coração de menino cheio de esperança, voz de pai amigo e olhar de avô, coração de menino cheio de esperança, voz de pai amigo e olhar de avô. Eu te desejo a chuva na varanda, molhando a roseira pra desabrochar, e dia de sol pra fazer os teus planos, das coisas mais simples que se imaginar, e dia de sol pra fazer os teus planos, das coisas mais simples que se imaginar, e dia de sol pra fazer os teus planos, as coisas mais simples que se imaginar.
O som, Jacira. Ok? Pode fazer, seu Itamar. Perfeito. Boa noite a todos. Vamos elevar os nossos pensamentos ao Mestre Jesus, aos bons espíritos que estiveram aqui presentes nessa reunião, ao mentor espiritual que nos auxiliou, agradecer essa oportunidade dessa reunião, embora distantes, mas sempre unidos pelo sentimento do amor, da fé e da esperança. Vamos elevar os nossos pensamentos para agradecer essa oportunidade. Oremos. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, Senhor. Perdoai as nossas ofensas, na medida e na proporção em que perdoarmos nossos ofensores. Não os deixeis cair em novas tentações, mas livrai-nos, Senhor, de todos os males, porque o reino, o poder e a glória, hoje, agora e sempre. Que assim seja. Muito obrigado. Um beijo no coração de cada um que está presente em sua reunião online. Fiquem com Deus. Obrigada, seu Itamar. Obrigada, Job. Obrigada, Max. Obrigada a todo mundo que participou. Na próxima terça-feira nós teremos o doutor Rogério com mais uma polêmica, né, doutor Rogério? Com mais um estudo para a gente. E vamos todo mundo continuar participando firme dessa nossa reunião, elevando os nossos pensamentos, querendo bem, abarcando mais pessoas, amando mais, para a gente ser mais feliz. Muito obrigada, viu, gente? Até terça-feira. Eu iria aproveitar essa oportunidade, parabenizar o Job e estender o convite a todos que estiverem interessados em participar da nossa live Prosa e Viola, todo domingo, um bate-papo bem leve, bem descontraído, pelo YouTube, pelo Facebook, e está ficando legal, viu? A turma está gostando e está ótimo, viu? A Lúcia está aí, tá assim meio, sabe, não sabe se vai, se não vai. Rogério já participou, você também participou, foi muito legal. Quem puder nos prestigiar, está aqui estendido, está aqui feito o convite para todos. Vamos lá. Prosa e Viola. Evangelho e musicalidade. Muito bom, viu, gente? Obrigado. Muito obrigada. Até. Com Deus. Até terça-feira. Se Deus quiser. Eu vou fechar a sala, pode